grid em 2 grupos, né, os 3 cavalos da primeira até a terceira colocação, os 3 animais mais dissociados, de mais energia, de mais vigor, de movimento. Aí quarto e quinto disputando a casa, ambos perdendo principalmente na eficiência da perna, ambos perdendo no recurso, na energia, na troca do apoio, quando comparado com os 3 animais que vêm à frente. E aí o sexto cavalo já perde um pouquinho mais quanto à distribuição, né, quanto à qualidade da diagramação, quando comparado com os animais que vêm à frente. Então a gente começa a crescente do quinto em relação ao sexto no diagrama de marcha, é mais machado o cavalo da quinta colocação, é mais coordenado o trabalho de anterior e posterior, a mão mais bela, a mão ainda mais rolada, e o ganho também, quanto à postura, está mais confirmado, a postura, o estilo mais óbvio, na montada, não pela maciez, o sexto cavalo também muito macio, mas pelo temperamento de sela e pelo grau de equitação, como também fica a favor do quinto cavalo. Então melhor grau de equitação, melhor postura, mas principalmente diagrama mais apurado e mão ainda mais corrigida, a opção dele em relação de trás. Para o sexto, muito obrigado. Quarto e quinto, aí a disputa aqui pela casa, onde são próximos na distribuição, ambos mais curtos, faltando recurso quando comparado com os 3 animais que vêm à frente, próximo no trabalho do anterior, desempate no trabalho da perna do cavalo da quarta colocação. Se a gente avalia a flexão, extensão e engajamento, um pouquinho melhor no cavalo da quarta colocação, usa melhor a articulação na região da solta, na região do jarrete. O cavalo da quinta casa já com a perna um pouquinho mais engessada, já falta impulsionar um pouco mais. Então o ganho no gesto principalmente pela eficiência e pelo uso articulado dos posteriores, a opção dele em relação de trás. Pode parar o quinto, muito obrigado. Terceiro e quarto, aí o ganho aqui no vigor, na energia, na troca do apoio a favor do cavalo da terceira colocação, recurso ainda melhor no cavalo da terceira colocação, tanto o terceiro como o quarto com a tendência a hiperflexionar, abaixando um pouco mais o corpo de frente. Ambos poderiam estar um pouquinho mais natural, mas aí a gente tem esse ganho de energia, na qualidade da dissociação, na mão um pouquinho mais solta, e quando a gente avalia o trabalho da perna, e os dois com pegas, o castanho já subindo, verticalizando, e o alazão sob baixo já faltando engajar um pouco mais. Então o desempate no diagrama, na mão um pouco mais solta, no recurso, na energia do vigor do movimento, a opção do terceiro em relação ao quarto cavalo. Pode parar o quarto, muito obrigado. Segundo e terceiro, aí a gente já começa um ajuste postural a favor do cavalo baio, está melhor sustentado no seu conjunto de frente, com isso está coordenando melhor o trabalho de anterior e posterior, e a perna é um pouco mais discreta em relação ao cavalo de trás. Então tem o centro de gravidade melhor definido, é mais altivo, está mais natural na apresentação, está coordenando melhor anterior e posterior, tem a correção no trabalho da perna, principalmente quanto ao movimento de flexão, a opção dele em relação de trás. Pode parar. Terceiro, muito bom de cena. E primeiro, no comparativo com o segundo, embora poderia ter a perna até mais discreta, o cavalo da primeira colocação, aqui dos 3 cavalos da cabeceira, o segundo é que tem a perna mais corrigida no seu movimento, né? O primeiro também hiperflexionando, passando um pouquinho desse movimento do posterior, mas aí é ainda mais dissociado que o cavalo da primeira colocação, e um ganho significativo pode abrir os 2 cavalos, principalmente no recurso do movimento. A gente vai alongando, aí o primeiro cavalo mantém estabilidade, mantém equilíbrio e mantém sela mais satisfatória, que alonga um pouquinho mais, já perde um pouco mais na distribuição o cavalo baio e já descoordena anterior e posterior. Aí a mão já sobe um pouquinho mais e não mantém a progressão linear como mantém o cavalo da primeira colocação. Então é mais amplo, é mais elástico, abre sem perder na progressão linear, e a hora que a gente avalia a montada, os dois de muito maciez, mas mantendo o cômodo mais satisfatório na massa alongada também o primeiro cavalo, por isso a opção dele em relação de trás. Pode parar os dois, parabéns proprietários e apresentadores.